Hoje eu quero conversar com vocês, dar continuidade à nossa conversa sobre o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós já conversamos sobre o hábito 1, o hábito 2. Se você ainda não assistiu os vídeos, é muito importante que você assista para que você possa realmente entender da sequência aos hábitos, É um conjunto de hábitos que, de certa forma, sim, eles são independentes, mas eles são interdependentes, Apesar de você poder fazer cada um separadamente, que realmente haja uma eficácia, naquilo que você esteja fazendo como uma pessoa altamente eficaz, é importante que haja uma junção deles, E é por isso que o autor escreveu os 7 hábitos, senão ele tinha escrito um hábito, feito um livro com um único hábito, ok? Tanto porque no hábito 1 eu faço toda uma explicação da diferença de eficiência, eficácia, de paradigma, de valores, Tudo que o autor fala lá introduzindo no livro, para que você possa realmente, de fato, entender e colocar em prática na sua vida real. O objetivo aqui não é apenas que a gente faça uma resenha de um livro apenas. O objetivo é que realmente a gente possa pegar esse conhecimento e transformá-lo em realidade, Naquilo que a gente realmente faça na nossa vida, que possa realmente mudar os nossos resultados, ok? A gente pensar do ponto de vista de uma programação, de um computador, e é isso que o Stephen Covey fala neste livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele dá esse exemplo, tipo, no hábito 1, você realmente entende que você é o programador, Então, vamos imaginar assim, você é o criador, Você cria aquilo que você faz. É a proatividade, é fazer, é tomar iniciativa e não apenas tomar iniciativa, mas assumir as responsabilidades daquilo que você realmente precisa fazer, ter uma atitude lá e fazer. Então é como se fosse um programa, você entende que você é o programador. No hábito 2, você cria o programa. Então, na verdade, o hábito 2 é quando você pensa sobre o que você deseja, você tem claro o que você deseja, você tem um objetivo em mente, você sabe o que você quer, você já disse para você o que você quer. Então, na verdade, levando em consideração a metáfora lá do computador, é como se você realmente criasse o programa, Então, você entende que você é um programador, você vai criar o programa, que é ter o objetivo em mente, e o hábito 3 é você rodar esse programa. E aí eu vou explicar tudo para vocês como o autor fala e como isso faz realmente muita diferença na nossa vida. Stephen Covey cita pessoas, estudiosos, que demonstram que fizeram várias pesquisas e perceberam que as pessoas que têm alta performance, as pessoas que se desenvolveram, que conquistaram tanto uma vida excelente financeira, uma vida profissional bacana, ou atletas de grande performance, essas pessoas tiveram um sucesso, tiveram um grande desempenho, não apenas porque tiveram um bom network, ou porque tinham um conhecimento em mente, ou porque apenas tinham claro o que elas queriam. Mas além disso tudo, ele percebeu nas pesquisas que o que essas pessoas tinham em comum é que elas faziam o que era mais importante primeiro. Essas pessoas tinham claro o que elas queriam em suas mentes, elas tinham claro o que elas desejavam para a vida delas. E durante o dia, nos seus afazeres de modo geral, elas davam prioridade ao que era mais importante. O grande problema de todos nós hoje é que a gente vive apagando incêndios, A gente acorda e faz aquilo ali que é necessário de forma imediata, Alguém ligou, a gente atende o telefone e responde. Alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, a gente vai lá e responde. Então a gente acaba perdendo o nosso tempo com coisas urgentes. Pois é, parece estranho o que eu estou falando, Mas ele vai explicar que existe uma diferença muito grande entre coisas que a gente considera urgente e entre coisas que nós devemos considerar que sejam importantes. O problema é que a grande maioria de nós acaba dando prioridade e vivendo o dia naquilo que é urgente. Você está conversando com uma pessoa, e mesmo que aquela conversa não seja tão importante, mas vamos dizer que seja uma conversa necessária naquele momento, e o seu telefone toca, a tendência é que você atenda o telefone. Ou seja, você está dando prioridade para uma coisa que é
urgente, entre aspas. Atender o telefone é como se fosse algo urgente. Se você está na sua casa e está fazendo alguma coisa importante e toca a campainha, a tendência é que você vai lá atender a campainha, não é mesmo? Ou seja, você deixou de fazer aquilo que era, de certa forma, importante para fazer aquilo que era urgente, que é atender a campainha, né? É claro que existem coisas que nós não conseguimos evitar naquele momento, mas se nós nos programarmos, se nós entendermos o que é realmente importante na nossa vida e dar importância àquilo que realmente é importante e fazer primeiro a atividade mais importante, nós vamos tender a alcançar grandes resultados. Como, por exemplo, a atividade física é algo importante, mas você acaba deixando a atividade física para o final do dia. E aí, durante o dia, você vai apagando os incêndios. Ele usa essa expressão. O Stephen Covey usa essa expressão, tá? É como se nós vivêssemos o dia inteiro apagando incêndios e deixamos aquilo que é importante para o final do dia. Só que o que acontece? No final do dia, você já está cansado. Você tende a deixar aquilo para o outro dia. Ou seja, a atividade física, que é considerado algo muito importante para todos nós já temos a consciência de que é importante, a gente acaba deixando para o final do dia e a gente acaba não fazendo. Para isso, a gente deve fazer uma lista daquilo que a gente considera importante. E já no início da manhã, se for possível, a gente já desenvolver essas atividades importantes. Ou até mesmo, se for preciso, deixar o telefone de lado enquanto a gente está fazendo aquela atividade que a gente considera importante. Ou, de repente, avisar aos nossos familiares, né, que naquele momento a gente vai parar, por exemplo, para fazer aquilo que a gente deseja. Como, por exemplo, ler um livro. Você ter um horário para que você possa ler um livro. Inclusive, se você não me acompanha no meu Instagram, é Bianca Depiante, me acompanha lá, porque neste momento que eu gravo este vídeo, nós estamos lendo o livro A Arte da Imperfeição, de Brené Brown, todos os dias, às 6 horas da manhã, lá no Instagram, por 15 minutos apenas. Essa é uma forma de você colocar como prioridade aquilo que realmente é importante, né? Então, você, às 6 horas da manhã, você vai ler um livro por 15 minutos. É uma forma de você mandar um comando para o seu cérebro dizendo o que realmente é importante, o que você considera importante para você alcançar seus resultados, entende? Então, o que é o hábito 3 para o Stephen Covey? Para o Stephen Covey, neste livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é quando você faz aquilo que é realmente mais importante primeiro. Muitas vezes nós não sabemos o que queremos. Quando nós não sabemos o que queremos, nós não conseguimos definir o que é mais importante. Então, nós não vamos fazer o que é mais importante. O que acontece? Nós vamos viver um dia após o outro de qualquer forma, apagando incêndios. E é justamente por isso que a grande maioria das pessoas não conseguem chegar aos seus objetivos. Por quê? Porque elas não têm claro o que elas realmente querem. Se você não tem claro o que você realmente quer, você não consegue dizer o que é mais importante. Tem um livro que é muito interessante, que eu gosto muito, que fala muito sobre isso, que é Essencialismo, de Greg McKeown. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo que eu aprendi neste livro. E ele fala, ele te ensina, ele te mostra como você vai entender dentro de você o que realmente é mais importante. Stephen Covey, neste livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele vai dizer que para você alcançar os seus resultados, para você alcançar um resultado eficaz, um bom resultado, né, ter o que você deseja de verdade, você precisa priorizar aquilo que é mais importante. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, você deve priorizar o que é mais importante primeiro. Então, eu vou comer uma fruta primeiro para depois comer uma outra coisa. Você vai estar se sentindo mais saciada, por exemplo, e vai comer menos aquilo que não é tão saudável ou aquilo que não é tão nutritivo. É um exemplo. Então, primeiro você vai fazer o que é mais importante. Uma atividade física pela manhã é mais importante. Talvez você não tenha como encaixar essa atividade física pela manhã. Já pensou na possibilidade de acordar mais cedo? Já pensou na possibilidade de fazer na hora do almoço? São estratégias que nós vamos criando para fazer o que é mais importante primeiro. Na empresa, fazer o que é mais importante primeiro. É deixar isso claro para as pessoas que estão ao nosso redor também.
Tem uma coisa muito legal que eu aprendi no livro Segredos da Mente Milionária. O autor fala que quando você recebe o seu salário, você deve que imediatamente tirar 10% do que você ganha e reservar aquele valor para você. É como se você estivesse se dando de presente, sabe? Então ele fala que a primeira coisa que você deve fazer é tirar esses 10% do que você ganhou e guardar, né? É uma reserva. Você está fazendo o que é mais importante primeiro, porque você tem claro o que é mais importante. Eu quero guardar um pouco do que eu recebo para uma emergência, para algo que eu realmente precise, para eu ter uma reserva. É um dinheiro que eu tenho para mim, eu estou me pagando, sabe? Eu estou me presenteando. E esse presente, ele deve ser a primeira coisa que você faça. E aí eu fiz uma ligação disso que o autor fala lá no livro Os Segredos da Mente Milionária, que eu também tenho um vídeo no canal, com isso que o Stephen Covey fala neste livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Fazer o que é mais importante primeiro. Se você deixa para tirar, por exemplo, os 10% no final, pode ser que você não tenha mais esses 10%, porque você já gastou com besteira, você já pagou um monte de conta. Então, se você aprende com o tempo a ter esse hábito primeiro de tirar os 10%, você vai entender que você deve fazer todas as outras coisas em cima de 90% do seu salário e não em cima de 100%, entendeu? O Stephen Covey fala neste livro, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que nós devemos entender que dentro de nós há algo que se chama vontade independente. Essa vontade independente é como se nós entendêssemos que a gente deve fazer aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não está com vontade de fazer aquilo. Então nós não devemos que ir pela ideia de que eu estou com vontade de fazer, mas que existe dentro de mim algo que se chama vontade independente, ou seja, eu vou fazer independente de que eu esteja com vontade. É muito diferente de não ter motivação, ok, pessoal? Porque sim, nós precisamos da motivação para fazer as coisas. E eu tenho uma motivação, por exemplo, eu quero emagrecer. Então a minha motivação é emagrecer, é estar com o corpo mais esbelto, né, para colocar aquele vestido, por exemplo, para ir naquele casamento. Então mesmo que eu não esteja com vontade de ir à academia naquele dia, eu vou porque a minha vontade independente, né, que é algo baseado nos meus valores, nos meus princípios, naquilo que eu realmente desejo para minha vida, que está dentro de mim, a minha essência, eu quero atingir esse objetivo. Então eu vou fazer independente que eu esteja com vontade de fazer. Porque ele fala que a vontade independente é aquilo que há dentro de nós, que a gente trabalha em nós, para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito, independente de você estar com vontade ou não. Porque você sempre vai lembrar que você deseja algo. Você tem claro que você deseja. Lembra do hábito 2? Você tem o objetivo em mente. Isso ele fala lá no hábito 2, eu comentei com vocês no vídeo, né, do hábito 2, onde ele fala que ao acordar, você deve relembrar aquilo que é importante para você, aquilo que você tem em mente, seus objetivos. Então, quando você relembra os seus objetivos, você acaba criando essa vontade independente dentro de você. Você faz o que precisa ser feito, independente de você estar com vontade naquele momento, entende? E várias vezes, diante do hábito 3, né, que é o hábito de você fazer primeiro o que é mais importante, ele fala que se você não tiver claro o que você deseja, se você não tiver o hábito 2 claro, que é ter o objetivo em mente, você jamais vai conseguir entender o que é mais importante. Então, durante o seu dia, é interessante que você sempre lembre, que você sempre traga na sua memória aquilo que você deseja para a sua vida. Então, se você deseja ser uma pessoa mais sábia, você vai estar sempre lembrando que é preciso se calar muitas vezes. Você vai estar sempre lembrando que é preciso parar para respirar, porque isso faz de você uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais sensata. Ele fala que se você quiser ser uma pessoa que tem o objetivo em mente de forma clara, você tem que parar várias vezes para poder relembrar isso. E quando você relembra isso, você consegue dar prioridade para aquilo que você realmente considera mais importante. Não adianta você acordar e fazer as coisas de qualquer jeito apagando incêndios.
porque você vai fazer isso todos os dias e você nunca vai chegar a lugar nenhum. E é por isso que ele fala que muitas pessoas não conseguem chegar aos seus objetivos, porque elas não têm o que elas desejam de forma clara, e elas não relembram isso todos os dias, e elas não dão importância para fazer primeiro aquilo que elas consideram mais importante, ok? Stephen Covey vai lembrar lá do princípio de Pareto, lá da matemática. Consegue lembrar da questão do 80%, do 20%, do 80-20%? Na verdade, ele fala que os nossos resultados estão muito baseados no princípio de Pareto, 80-20. Muitas vezes o nosso resultado está mais baseado naquilo que a gente foca do que naquilo que a gente faz. É tipo a atividade física e a alimentação. Com certeza você já deve ter ouvido falar que o seu foco, por exemplo, no emagrecimento ou no criar massa muscular é 80% voltado para a alimentação e 20% voltado para a atividade física. Então, muitas vezes nós precisamos criar a estratégia. A estratégia é 80% do que a sua própria atitude, entende? Agir de forma estratégia diante daquilo que você deseja. É o princípio de Pareto, 80-20. Às vezes a gente faz o contrário. A gente se esforça demais naquilo que não foi feito, não foi pensado de forma estratégica, né? É por isso que muitas vezes não dá certo, entendeu, pessoal? Porque a gente não age de forma estratégica. Então a gente precisa primeiro pensar no que é realmente mais importante. Não adianta você fazer 2 horas de atividade física por dia e ficar o resto do dia comendo besteira. Não adianta. Você não vai criar massa, você não vai emagrecer, você não vai chegar ao seu objetivo. 80% está na alimentação, naquilo que você coloca para dentro do seu corpo. E 20% está na atividade física. Isso a grande maioria dos profissionais de saúde falam. A grande maioria dos estudiosos falam sobre o princípio de Pareto, né? A estratégia está ali nos 80% do seu resultado, entendeu? A forma como você elabora o que você deseja, a sua estratégia de como você vai fazer, vai te dar um resultado grandioso. Então, muitas vezes, o seu esforço, a sua luta contínua, ela é muito grande e você não chega a resultado nenhum porque você não teve estratégia, entendeu? Stephen Covey também fala sobre a questão do sim e do não. Ele fala da importância da gente falar sim para aquilo que a gente considera realmente importante na nossa vida e da gente falar não para aquilo que é só imediato. Falar não para aquilo que é só do imediatismo, daquilo que vai só te desviar do seu caminho, aquilo que é só uma distração. E aí eu vou trazer o exemplo, por exemplo, dos nossos celulares hoje em dia, né? Então, se você considera que algo é importante, como por exemplo, ler um livro é importante, então eu vou tirar 30 minutos do meu dia ou 15 minutos do meu dia, seja lá o tempo que for. Eu vou deixar o meu celular de lado e eu vou me dedicar à leitura do livro. Então, eu consegui dizer sim à leitura do livro e não para, por exemplo, ficar olhando lá as redes sociais para uma coisa que não vai me trazer benefício nenhum. Então, nós temos que focar, né, naquilo que a gente considera realmente importante. Então, é dizer sim para o que é importante, que está relacionado àquilo que a gente deseja para a nossa vida, e dizer não para aquela distração momentânea. Isso que significa que a gente vai viver uma vida só fazendo o que é mais importante? Não. Isso significa que a gente vai dar prioridade para aquilo que é mais importante naquele momento e depois nós vamos fazer aquilo que é considerado urgente ou que é considerado relativamente importante e que vai fazer a diferença também na nossa vida, na vida das pessoas que nos rodeiam. Mas o mais importante é que a gente foque naquilo que é prioridade. Uma das grandes dificuldades nossa no mundo atual é dar prioridade àquilo que realmente é importante. Porque nós vivemos num mundo de grandes distrações, né? A gente está o tempo todo com o celular na mão, então a gente vai entrar no Instagram, a gente vai entrar no YouTube, a gente vai entrar em outras redes e a gente vai ficar ali passando o dedo, jogando dopamina pra gente, uma dopamina que não vai servir para muita coisa, né? Que só vai, na verdade, criar um pouco mais de ansiedade. E aí a gente realmente está dando ênfase, dizendo sim às distrações. Para a gente aprender a dizer não às distrações e dizer sim àquilo que realmente é importante, a gente precisa parar, a gente precisa respirar,
a gente precisa mandar o comando para o nosso cérebro do que realmente a gente considera importante pra gente, ok? Pra gente entender e pra gente dar prioridade àquilo que a gente considera realmente importante, nós devemos fazer um planejamento. Ele fala que o ideal é que esse planejamento ele seja semanal. Então, na verdade, como é que se faz? Você tem uma ideia daquilo que você quer, você passa a mandar para você um comando dizendo: isso é importante para mim, eu quero ler um livro todo, eu quero emagrecer 5 quilos, ou eu quero juntar 10 mil reais, ou eu quero fazer aquela viagem, enfim, eu quero comprar aquele carro, eu quero comprar aquela casa. Você vai dizendo para você qual é o seu desejo, né? Qual é o seu cenário de vida, quais são os seus objetivos. Você vai falando isso para você. Depois você vai criando estratégias de como você conseguir isso. Só que ele fala que é importante, que é interessante e altamente eficaz que você faça isso de forma semanal. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, é importante que você faça um planejamento semanal do que você vai comer, por exemplo, quantas vezes você vai à academia, qual horário que você vai à academia. É legal que você estipule atividades que sejam feitas de forma semanal e que você tire um dia da semana para fazer essa programação. Ele fala que quando você age dessa forma, você consegue fazer uma programação mental e você já diz para o seu cérebro o que você vai fazer, como você vai fazer, e é um passo para você chegar ao seu objetivo. Ele também dá a ideia de que esse instrumento, de certa forma, ele deve ser portátil, ou seja, que você escreva num caderninho, que você ande sempre com esse caderninho, para que você possa fazer alterações, ou escrever insights que vem na sua mente, né? Você pode também utilizar o seu celular, a sua agenda do celular, fazer ali no seu celular, que é uma coisa que você está sempre em mãos, né? E de repente você reescrever naquela semana algo que você pode alterar, melhorar. Então, é interessante que você deixe horários vagos, caso realmente surjam urgências, coisas importantes na sua vida, que você tem aquele período ali. Uma outra coisa que é interessante também é que você faça metas pequenas, né, para que você realmente possa alcançá-las. É interessante que você pense da seguinte forma, tipo assim: qual o tempo que eu consigo me dedicar a essa tarefa no meu dia mais difícil, no meu dia mais corrido? Então eu tenho comigo assim, no meu dia mais corrido, aí sou eu, Bianca, ok? No meu dia mais corrido, eu consigo me dedicar 30 minutos de leitura por dia. Então eu sempre tiro 30 minutos por dia para ler. Agora, quando eu estou num dia um pouco mais tranquilo, onde minhas atividades estão mais bem planejadas, eu consigo ler até mesmo 2 blocos de 30 minutos, às vezes 3 blocos de 30 minutos. Então, isso vai depender muito do meu dia. Mas eu sempre faço uma programação semanal de que, no mínimo, por dia eu vou ler 30 minutos. Essa é uma forma, eu estou dando um exemplo meu, tá, pessoal? E essa é uma forma que o Steven fala que a gente consegue, sim, alcançar as nossas metas de forma altamente eficaz e a gente acaba atribuindo isso para nós, pequenos passos, onde a gente consegue chegar nos nossos objetivos. É claro que você faz um planejamento semanal e você faz um leve planejamento diário, né? Esse planejamento diário ele deve ser sempre anterior ao próprio dia, né? Para que você já possa acordar sabendo o que você vai fazer. Pessoal, é claro que não é algo engessado, tá? Tem que ser ali ipsiliter certinho, mas é uma forma de você ter um caminho já descrito, sabe? É como se você tivesse um guia. E quando você faz isso, você consegue realmente fazer de forma mais tranquila, você consegue dando os checks ali nas atividades, você vai sentindo uma sensação de que você está conseguindo avançar. E isso faz muito bem pro seu cérebro, isso faz bem para você, sabe? Você tem uma sensação de que você está cumprindo com as suas atividades. Agora, quando você acorda e você não tem nada em objetivo em mente, você simplesmente trabalha para pagar conta e você vive um dia após o outro assim, dificilmente realmente você vai alcançar objetivos maiores. Uma outra coisa que o Stephen Covey fala neste livro é que muitas vezes nós precisamos entender que nós devemos delegar algumas funções. E essa é uma forma de você colocar para você
você o que realmente é importante na sua vida, né? Então, muitas vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de delegar algumas coisas na minha vida pessoal, por exemplo. Eu sempre achei que eu teria que dar conta em todas as minhas facetas, sabe? Minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida profissional, né? Como todas as coisas que nós temos para fazer, eu sempre achei que eu ia dar conta de tudo. Com o tempo eu entendi que algumas coisas, em algumas facetas da minha vida, eu vou precisar delegar, né? E aí eu preciso entender o que para mim realmente é mais importante. Quando eu tenho claro o que é mais importante para mim em cada área da minha vida, eu vou pegar aquilo que não é tão importante e que eu perceba que eu posso delegar, e aí eu vou passar para uma outra pessoa aquilo. Talvez, por exemplo, uma tarefa de casa, de repente você pode passar por uma pessoa da sua casa, não necessariamente é você que tenha que fazer, ou na sua empresa, de repente você focar naquilo que realmente é mais importante e aquela outra tarefa você delegar para outra pessoa, né? Dar a liberdade daquela pessoa fazer como ela queira fazer. Talvez você possa mostrar um pouco do caminho ali, daquilo que você já errou, dar exemplo para essas pessoas, mas não dizer como elas devem fazer, sabe? Mas dar um guia, dar uma orientação e passar essas atividades para outras pessoas mesmo. Essa é uma forma da gente conseguir priorizar aquilo que é mais importante. Porque se nós quisermos fazer tudo em todas as facetas da nossa vida, nós não vamos conseguir fazer. Nós vamos fazer várias coisas de forma incompleta. Então, o Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele foca nessa questão. Se algo pode ser delegável, que a gente delegue e que a gente foque naquilo que realmente é prioridade para nós, naquilo que realmente é mais importante. Devemos fazer primeiro aquilo que é mais importante. Esse é o hábito 3 deste livro maravilhoso, grandioso, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Se ele fez sentido para você, não deixe de deixar o seu like, compartilhe com alguém que você acha que seria interessante que essa pessoa ouvisse sobre isso. Se você não me acompanha lá no meu Instagram, é Bianca Depiante, me acompanhe lá. Eu falo sobre livros, sobre o que eu estou lendo, eu dou dicas de leitura. Nós estamos neste momento fazendo lá todos os dias, 6 horas da manhã, a leitura do livro A Arte da Imperfeição, de Brené Brown, um livro que fala sobre nossas vulnerabilidades, sobre nossas imperfeições. Então vale muito a pena participar, fique à vontade se isso fizer sentido para você. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu trago um assunto de um livro sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre algo que realmente pode fazer a diferença na sua vida, assim como faz na minha. Para você que ficou até aqui, você já sabe, eu sou eternamente grata. Gratidão sempre. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!